Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Salmo 62. Aleluia a Deus. Verso 11 apenas. Glória. Repetindo, Salmo 62, verso 11 apenas. Repetindo, Salmo 62, verso 11 apenas, e diz assim a palavra do Senhor: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Os irmãos repetem, 1, 2, 3 e já. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Pai querido, Pai amado, soberano, eterno ser de Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem fim, todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, nossos pecados, as nossas transgressões, como diz o salmista, porque nós conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante os teus olhos, mas que seja justo no teu falares e puro no teu julgares. Eis que iniquidade nós fomos formados, e em pecado nos concebeu nossa mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com ensopo, e ficaremos mais alto do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, reto, firme. Não nos lance, Senhor, fora da tua presença, e não retire de nós o seu divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, repreendemos no teu nome, no nome do teu Filho amado, toda seta maligna, todo dardo inflamado, toda potestade do mal, toda hoste espiritual da maldade, toda obra satânica, nós repreendemos no nome que é sobre todo nome, que é do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se dobra todo joelho no céu, na terra e debaixo dela. Ó Senhor, é o Senhor quem quebra o arco, corta a lança e queima os carros do povo. Nós aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ó Senhor, se alguém porventura se acha triste, cabisbaixo, frustrado, decepcionado, Senhor, ó divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo, venha nos convencer, nos confortar, nos consolar. Estamos aqui porque somos dependentes de ti, dependentes da tua graça, Senhor. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra, Senhor, porque o Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, que ajuda o órfão, a viúva, o estrangeiro necessitado, que ajuda cada um de nós. Fala conosco pela sua palavra, venha ensinar, retaguir, instruir pela tua justiça. O que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Salmo 62, Salmo de Davi. Davi nesse salmo está falando de confiança, de confiar em Deus. Confiar em Deus é uma coisa que ele explica de uma maneira diferente aqui. Ele está falando que uma vez ele ouviu, duas, para entender, porque tem coisa que a gente demora para entender. Tem coisa que passa um certo tempo para entender. Entendemos de cara quando demoramos uma certa época, por isso que somos temporal. Estamos dentro do tempo para entender o que ele colocou nós dentro do tempo. E na verdade, como Jó, eu lembrei de Jó, porque Jó, ele está falando dos seus amigos, ele está falando de várias coisas. Quando chega no 38, Deus começa a falar com ele, desce num redemoinho. E aí vai falando para Jó, ele fala de coisas que Jó nunca ouviu. Ele fala do segundo céu, de óleo, da ursa, dos 7 estrelas, ele fala das estrelas. Aí vai falando de água que ele não conhece, de terra que ele não conhece, ele fala de animal
fala de unicórnio, fala de tanta coisa para Jó, e ele fala 2, 3 capítulos. Aí quando chega no 42, quando Jó vai falar alguma coisa, Jó no 42, 2, Jó diz assim: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos, nenhum dos seus pensamentos são desfeitos. Ninguém pode acabar o que Deus faz, ninguém pode impedir o plano de Deus. O que adianta muita coisa a gente ganhar, mas sem Deus não vale. Na verdade, quando que aprendemos a confiar em Deus? Quando ouvimos Deus falar, quando ouvimos a sua voz, quando conhecemos Ele pela sua palavra e começamos a conhecer Deus. Davi, aqui ele separa, porque ele está dizendo que uma coisa disse Deus disse uma coisa, e 2 vezes ele ouviu. E se os irmãos tiverem aberto, eu vou explicar, aí eu vou comentar só alguns versículos, uns 3, 4, os irmãos quiserem deixar aberto, vai ficar mais fácil para entender. Na verdade, se você for reparar no Salmo, ele diz no verso 2 e no verso 6, só ele repete, porque aqui significa que o Salmo é dividido em 2 partes, a primeira parte e a segunda parte, porque na verdade quando tem um selá escrito na Bíblia, significa uma pausa, porque a gente fala na oração e depois Deus fala conosco, sempre é assim, é ida e volta, é um relacionamento recíproco, porque muitas vezes a gente fala, a gente não deixa Deus falar, e a gente é tão imediatista, a gente fala, e a gente quer as coisas aí com Deus, só confiar nele, nós temos que ter paciência. Quando queremos de verdade entender, temos que ter paciência. Se não temos paciência, não conseguimos entender o que ele fala. Aleluia. A primeira coisa que ele fala é de sempre ter paciência, porque no Salmo você vai ver que sempre tem um selá, que é uma pausa. E na verdade você vê que no verso 2 e verso 6, ele diz uma coisa que divide a primeira parte e a segunda parte, que ele repete. Ele diz 3 coisas: salvação, ele é a minha salvação, glória a Deus, a minha rocha, a minha defesa. Você vê que salvação é que na verdade toda a libertação que nós precisamos sempre vem de Deus. Jeremias comenta no lugar 17, se eu não me engano, que maldito o homem que confia no homem e faz a carne seu braço. Toda vez que confiamos no homem, somos decepcionados. Toda vez que confiamos no homem, somos decepcionados. Mas quando confiamos em Deus, nunca somos decepcionados. Nunca somos decepcionados. Quando confiamos no homem, Deus faz questão de decepcionar, para nós entendermos assim, confia nele para você ver, para você ser decepcionado toda vez. Mas se você confiar em mim, no Senhor, eu não vou desamparar. Então, na verdade, ele começa a dizer salvação, toda vez, porque todos nós precisamos de libertação, em algum quesito, em algum setor, todos nós precisamos. Então, essa libertação, essa salvação, quem dá sempre é Deus. Quando confiamos nele, quando esperamos nele, ele traz. Quando ele fala que ele é a rocha, é um lugar onde você pode se refugiar, um lugar firme, um lugar que não balança, um lugar que está ali, aleluia, Deus, que pode passar o que for, ele está ali, ele está contigo, ele não te deixa. Aleluia, obrigado, é verdade. E quando fala que é proteção, que ele protege, quando fala que ele é refúgio, o momento que vem presente na angústia, o que mais deixa nós seres humanos tristes é a aflição e a angústia de uma situação. Acontece uma situação na nossa vida, o que vem do nosso interior é a aflição e a angústia. Nós ficamos angustiados. Quando ficamos muito angustiados e aflitos, nós ficamos cansados e falhamos, porque a gente quer depositar a nossa força na situação. Mas quando vemos que ele é refúgio, o momento bem presente na angústia, ele sempre
sempre nos protege, sempre nos protege. E ele repete a primeira parte, irmãos, ele comenta dessa maneira. Os irmãos ficarem atentos, vai entender como Deus me impeliu. Ele chega no verso 3, ele fala a primeira coisa, de quem não confia em Deus. Ele fala assim, ó: até quando maquinareis o mal contra um homem? Eu nem vou falar o resto. Irmãos, quem confia em Deus nunca maquina o mal contra alguém. Quem confia em Deus nunca maquina o mal. Todos nós, quando pensamos alguma coisa contra alguém, se a gente tem o Espírito de Deus nos vem e nos fala: não precisa, nunca precisa você fazer isso, nunca. Confia em mim, confia em mim. Então, a primeira coisa, da parte que ele coloca, na primeira parte, tem duas partes que o salmista aqui está falando. Nunca. Quem maquina o mal é porque não confia em Deus. Quem constrói qualquer tipo de argumento maldoso, malicioso contra alguém, é porque não está confiando em Deus ainda, está aprendendo a confiar em Deus. Porque todos temos processo. Existe na beira do caminho, nos espinhos, nos pedregais, cada um tem um porquê, até chegar a dar o bom fruto, a semente. Então demora, todos estamos no processo. Por isso que não podemos julgar uns aos outros, porque todo mundo tem a sua própria verdade de estar crescendo espiritualmente. E essa é a primeira parte, de quem confia em Deus nunca maquina o mal contra uma pessoa. Glória. Aí, na verdade, irmão, você vê que no 5, eu vou citar só os 5, que eu senti falar uma coisa de Davi. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Irmãos, eu estou falando de Davi, é de alguém que ele é judiado, bem dizer, dentro da sua casa. Porque se você vai pegar a parábola do filho pródigo, você vê que o filho pródigo comenta que se ele está comendo mal, aí vai voltar, porque os servos do pai dele tomam conta dos animais e vai ter um alimento bom. Quer dizer que normalmente, se você for na cultura judaica, quem toma conta dos animais não são os filhos, são os servos. São os servos que tomam conta dos animais. Davi toma conta dos animais. Davi diz de passagem que, na verdade, o que acontece? Muita gente, a gente fala sobre presença de Deus. A presença de Deus é uma coisa que, para mim, eu nunca li isso. Eu orando, o Espírito Santo me impeliu. A presença significa aniquilação. O que é aniquilação, meu irmão? É se aniquilar, denunciar nós mesmos. A gente aniquilar o nosso eu, aniquilar o nosso ego, deixar as nossas vontades para trás e pensar nos outros, porque é difícil, irmão. Nós fazemos isso, é difícil, não é fácil. A gente deixar a nossa vontade para fazer a vontade do outro é muito difícil. Isso é um trabalhar de Deus na nossa vida. E Davi, ele está tomando conta dos animais. E Samuel, eu ouvi isso uma vez, que Samuel, ele tinha um rádio, conversava com Deus. Um rádio. Senhor, é esse? Essa é a frequência, porque na verdade tem tudo a ver, porque é a frequência que às vezes nós estamos conversando, achar a frequência certa para conversar um alto. E Samuel tinha essa frequência. Senhor, é esse? Não, não é esse não. Senhor, é esse? Não é esse não. Senhor, é esse? Não, não é esse. Samuel, você vê o externo, eu vejo o interior. Aleluia, Deus. Eu conheço. E na verdade não estava ali. Aí acabou os mancebos, acabou os jovens. Não, tem mais um que está lá no campo. Está lá no campo. Chama ele. Ele chegou para ganhar tempo, ele foi ungido no meio dos seus irmãos. E eu pergunto, já perguntei várias vezes isso aqui, e não é uma pergunta retórica. Quem quiser falar, pode falar. O que ele fez depois de ele ser ungido no meio dos seus irmãos? No outro dia, vamos dizer assim, se alguém o irmão sabe, assim, basicamente, mas quando aparece no texto, aparece uma parte do texto. Ele foi levar pão e queijo dos seus irmãos que estavam na frente da guerra contra Golias. E você vê que ele vai lá servir aos seus irmãos. Vai levar pão e queijo para seus irmãos, servir. Porque presença
verdadeira, porque presença verdadeira de Deus na minha vida e na sua vida é servir. Se a gente não pode ajudar o próximo, se a gente pode, a gente ajuda. Ele foi lá levar pão e queijo para o seu próximo, para os seus irmãos na frente da batalha. Presença, você aniquila o seu eu e pensa no outro. Davi tinha batido para levar alimento. E quando ele chegou lá, foi mal. Eu pensei da sua arrogância, da sua prepotência, né? Quis falar, e Davi não era aquilo. E Davi foi ali só para ajudar. Davi não foi ali para atrapalhar. Davi, irmãos, e uma coisa, a aplicação desse texto, dessa parte que Deus entendeu. Toda vez, irmãos, que alguém tentar te afrontar, de falar alguma coisa, zombar, chamar você de... toda vez, não fale nada. Exemplo de Davi, não meu, de Davi. Toda vez que alguém tentar zombar, destratar você de qualquer maneira, por mais que te chateie, que você não goste, não fale nada, não fale nada, porque na verdade Davi foi ali só para servir. Nem vou falar dos gigantes, vou só falar que ele foi ali para servir, para ajudar, Aleluia. Quando chega na segunda parte, o verso 6, ele começa de novo dizendo a mesma coisa, que Deus é salvação, proteção. Ele começa a dizer a mesma coisa na segunda parte, e ele começa a dizer diferente, porque ele clama para outras pessoas confiar, porque ele confia em Deus. Davi confia em Deus. Aí ele fala, quando começamos a confiar em Deus, vamos dar aplicação. Quando confiamos, ouvimos a voz dele, conhecemos pela palavra, quando começamos a confiar, sabe o que nós fazemos? Pedimos para outras pessoas confiar também, porque a gente sabe que ele é refúgio, a gente sabe que ele é proteção, nós sabemos que ele é salvação. Nós começamos a falar isso para as pessoas. Confie em Deus. Quando começamos a confiar de verdade, falamos para outras pessoas confiar. Quando começamos a confiar, enquanto não confiamos, não falamos para outras pessoas confiar. Isso está no verso 8. Aí chega aqui a segunda parte do verso, que quem não confia, e ele explica por que é da primeira. No verso 9, ele fala, certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Irmão, quando ele está falando de classe baixa, aparentemente está parecendo que de poder aquisitivo baixo, pobre e rico, aparentemente é isso. Aparentemente parece que é isso. De um lado, fisicamente lendo, parece que é isso. Mas na verdade, porque vaidade é uma coisa do exterior, de aparência. Aparenta ser uma coisa, coisa externa. O homem exterior se corrompe, o interno ele se renova de dia em dia. E na verdade ele fala de um homem exterior aqui. Homens de classe baixa são vaidade. Vaidade é uma coisa fútil, uma coisa passageira. E depois ele diz que de elevadas são mentira. Mentira já é uma coisa interna, já é uma coisa interna, porque do coração que sai mentira, do coração que sai coisas ruins. Então ele está falando de homem externo e interno aqui. Ele está falando, porque tudo é vaidade, porque Salomão, o livro da Bíblia, falou que tudo é vaidade. E na verdade você vê que quando se a gente maquina o mal contra alguém, na verdade vai ser aparência e mentira. E quando confiamos é diferente. Quando confiamos em Deus, não maquinamos o mal, não vivemos de aparência e não mentimos. Ele está colocando certamente o que é o que confia em Deus, que nunca maquina o mal, não vive de aparência e não diz mentira. Ele está dizendo que
Maquina, se for maquinar, se for fazer, faço bem. Quem tem esperança sempre faz bem, porque esperança traz bondade. E aqui chega na parte final, porque na verdade, vou até comentar esse verso aqui, ó. Não confieis no 10, não confieis na opressão, nem desvaneçais na rapina. Irmãos, eu já comentei sobre opressão. Rapidamente vou comentar isso aqui, ó. Já comentei várias vezes, é um tipo de cadeia. Então, Satanás, ele trabalha de 3 maneiras. Primeiramente, é na tentação, que normalmente ela é triangular. Já comentei com a consciência da carne, com a consciência dos olhos, sobre o tema da vida. É triangulação, tentação. Se ele te tenta, se você cai, você é fisgado, você fica oprimido. Opressão é a segunda parte. E depois de opressão, irmão, é possessão. Você abre uma brecha espiritualmente, aí vem a situação. Por que Davi fala, não me lance na tua presença? Porque ele via Saul era cheio da presença. Saul começou a fazer coisas ruins, caiu em tentação, ficou na opressão e depois ficou endemoniado, porque ele foi uma feiticeira, ele matou o sacerdote de Nob, ele fez muitas coisas maus ao Senhor depois. Então, quando perdemos a presença, ficamos vulneráveis, como diz, ficamos vulneráveis. E quando ficamos vulneráveis, é porque caímos em tentação. A opressão veio. Opressão do que é? A opressão que você começa a pensar, você não controla seus pensamentos, porque muita coisa, você perde o capacete, vamos dizer, o capacete brinda a sua mente. Você controla o que você pensa. Não, isso aqui eu não posso pensar. Tudo que é amado, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, você pensa nas coisas certas. Se você para de pensar nas coisas boas, você tira o capacete, você fica vulnerável, os pensamentos vão te levando para onde você vai, quando você vê que está fazendo alguma coisa errada. Então, na verdade, opressão é a segunda etapa, porque é tentação, opressão, possessão. É 3 partes, espiritualmente falando, para entendermos. Então, aqui está falando de opressão, porque não desvaneçais na opressão. Ele fala, não caia na opressão, porque quem que está na opressão? Porque já caiu na tentação. Nós que estamos de pé, somos tentados todos os dias. Somos tentados, nós estamos de pé, somos tentados todos os santos dias, em várias concupiscências, em várias coisas, entendeu? E vou chegar aqui aonde uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. Irmãos, eu poderia comentar muita coisa do estudo que eu fiz. Eu vou comentar só uma coisa. Se a gente fala uma coisa, Deus, ele diz, é como se fosse um eco. Ele fala uma coisa e ecoa no universo. A coisa fica se repetindo. Vai se repetindo eternamente. O que ele fala no céu, nós ficamos espiritual um pouquinho, a gente vai ouvindo o que ele está falando. A gente vai ouvindo assim que ecoa. A glória do homem, ela é muito curta, é muito pequena, a glória do homem. E quando fala 2 vezes ouvir, é porque devemos ouvir mais do que falar. Por que temos 2 ouvidos e uma boca? Porque devemos ouvir mais. Por isso que falar uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvir. Porque devemos ouvir muito mais do que falar. Muitas vezes, a maior receita que eu vou dar aqui, porque para mim já está para finalizar, mas a maior coisa já estava bom até aqui. A maior receita para nós, para mim primeiramente, para depois para os irmãos, muitas vezes está. Aleluia, Deus, é verdade. 2 vezes ouvir, ouça mais. Vamos ficar demais. Mas eu poderia ter falado algo. Não, se você ficou em silêncio, você ganhou. Você ficou em silêncio, você ganhou. Mas eu não gostei de ter ouvido. Não, mas você ficou quieto, fiquei. Você ganhou. Venceu. O silêncio vence muita batalha. O silêncio vence muitas batalhas. Então, na verdade, quando ele está falando isso, é de ouvir mais e falar menos. Mas se você for olhar, eu vou comentar só uma coisa, porque disse Deus, haja luz e houve luz. Com certeza, no pensamento de Deus deixou muito para falar isso. Haja luz e houve luz. Você vê que a luz resplandece nas trevas. Se a gente vai andando e vai chegando no escuro aqui, a gente, se não tiver lâmpada posta, escuro, a gente não vê nada. Quem anda no escuridão, porque você acorda a luz apagada, para tatear o interruptor, é escuro. Mas quando a gente acende a luz do interruptor e
é uma tranquilidade, é uma alegria que a gente vê quando a gente está na luz. É diferente de andar na luz. Andar no escuro sendo assim, ó. Você não acha, você não sabe se você vai encostar em algo ou não vai. Mas se você liga a luz, um dos versos que ecoa diz: Deus haja luz e houve luz, e se cumpre na onde? Em Jesus. A luz resplandece nas trevas. A gente só acha muito no nosso interior de verdade, muito que nós dando isso, então. Porque eu não queria falar isso, então, assim, muitos de nós aprendemos a viver na igreja, mas não viver a palavra. Viver a palavra, ela é difícil, ela é a luz. Eu já comentei sobre a espada em Ezequiel, e ela é lampejante, ela é brilhante. Então, na verdade, quando entendemos que a luz resplandece nas trevas, o nosso interior ele vai ficando diferente. Passamos momentos infelizes, tristes, mas sabemos em quem confiamos. Irmãos, para concluir, quando fala 2 vezes ouvir, nós podemos ouvir um ouvido, a orelha aqui, ó, audição, os 5 sentidos, e podemos ouvir isso aqui, ó, com o coração. Mas quando ouvimos com o coração de verdade, entendemos o que ele falou. Eu quero explicar em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, irmão. Glória a Deus. Nós louvado seja o nome santo do Senhor. Confiar em Deus são para poucos, né, gente? Confiar no Senhor